Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma sexta-feira de Bíblia na Mesa. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, Murilo Fontana e Lucas Alves, mais conhecido como Lucas. Lucas O garotinho da igreja. Google. Sejam bem-vindos, como é que estão? Tudo bem? Amém, muito bom dia, Carl, muito bom dia. Muito prazer aí. Lucas, Valeu excelente pelo estar aqui, convite. presença. É uma honra estar aqui. É isso aí. O Murilo Fontana aqui, ele é co-founder do VetBoost e do Metadot. E o Lucas Alves, ele trabalha com marketing, posicionamento. É um dos caras, assim, quando fala em Google, você já lembra dele e fala, pô, ele deve saber, né? Certificado Google. Ambos trabalham diretamente com marketing digital e hoje é uma honra poder receber vocês. São parte da casa aqui, pessoal. Sim. E estou falando com dois estados na minha frente. A gente, na verdade, aqui Exato. na CHF, na Igreja no Cinema, a gente tem vivido um fenômeno de Deus enviar ceifeiros. São pessoas extraordinárias, estão vindo de diferentes lugares do país. Vocês são duas dessas pessoas incríveis. E conta pra gente como é que vocês vieram parar nessa mesa aqui, como é que vocês vieram parar em Curitiba, de onde vocês saíram, o que vocês comem, qual é a dieta de vocês. Né? São marombeiros, também fazem parte da academia. E conta pra gente um pouco como é que tem sido a experiência em Curitiba. Maravilha. A nossa vinda para cá, né, ela começou... eu fiz uma mudança do Rio de Janeiro, né, eu tava querendo já sair da cidade, assim, eu entendi que Rio de Janeiro já não era mais o lugar para eu ficar, assim, pela energia, pela frequência, segurança. A gente já estava começando a buscar, por exemplo, o carro blindado, o condomínio fechado, então a gente estava se privando de uma liberdade que a gente tinha, né? Aí a gente, cara, vamos pra Florianópolis, né? Que é o primo do Rio de Janeiro, né? É o primo do sul do Rio. Falando nisso, você acha que o Rio de Janeiro mudou alguma coisa depois das eleições? O resultado das eleições impactou um pouco na política, na cidade, no ecossistema? Percebeu alguma coisa nesse sentido? Teus familiares moram lá? Sim, minha família ainda mora lá. E se a gente for falar de política pública aqui, o Rio de Janeiro ele começa a degringolar ali em 2017, depois das Olimpíadas de 2016. Ah, é? Então tem todo um contexto histórico ali por trás disso, do que aconteceu, né? Porque o Rio de Janeiro ele recebeu Olimpíadas em 2007, Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016. Então, durante uns 10 anos, basicamente, o Rio de Janeiro ele recebeu um aporte muito violento de grana e, enfim, a história já diz o que aconteceu com todo mundo que estava no poder nessa época, né? Então, todos os governadores que vieram no poder em sequência foram presos, né? Então, inclusive o Rio de Janeiro... um pastor. Então, assim, ó, o Rio de Janeiro... Irmãos, o pastor que é o nosso candidato. E aí, cara, o Rio de Janeiro ele teve um aporte muito violento de grana e foi feito toda uma maquiagem nas comunidades e tudo mais para que o gringo não visse a realidade. Só que quando o gringo foi embora, né, quando ele falou assim, gente, tchau, o último gringo saiu, fechou a porta de casa. O pessoal gritou, pode descer, rapaziada. Exatamente, né? Então é aquilo, quando você tá com visita em casa, seu pai te trata bem, a visita foi embora e teu pai fala, agora tu vai apanhar, né? Então foi o que aconteceu, cara. O Rio de Janeiro, ele começou a degringolar, assim, foi violento. Por quê? Porque antes a gente tinha o crime organizado literalmente em alguns pontos, né? Nesse momento em que a polícia sobe às comunidades e a gente tem o que a gente chamou de UPP no Rio de Janeiro, a polícia subiu e os bandidos desceram. E aí agora eles descobrem que vender droga não dá tanto dinheiro quanto roubar carga, por exemplo. Caramba. Que não dá tanto dinheiro quanto assalto. Então, e aí, depois disso, o Rio de Janeiro, ele, cara, perde a mão, assim. É impossível hoje você conseguir controlar o crime no Rio de Janeiro, porque realmente não tem como, sabe? Depois foi pra Floripa. Isso. Aí fomos pra Florianópolis, ficamos um mês em Florianópolis, cara, e as coisas não deram tão certo, assim, tipo... porque a Floripa tem é uma ilha de cura, né? A galera diz isso, assim, uma ilha de cura. É a ilha pra quem não quer trabalhar. O cara que quer se aposentar, ele meio que vai pra Floripa, assim, depois de um tempo na vida. E a gente não tava nessa ideia, a gente queria trabalhar, né? E a gente entendeu que Floripa não seria esse lugar. Quando a gente pisou em Curitiba, a gente viveu em uma semana o que a gente levou um mês pra viver em Florianópolis, basicamente. Ô, louco. Olha o mistério aí, rapaziada.
a gente pisou em Curitiba, em uma semana as coisas andaram, as coisas fluíram, a gente conseguiu achar um bom lugar para ficar. Então, assim, tudo meio que começou a dar certo, né? A nossa vida começou a alinhar. Eu sou casado com a Carol, e aí a gente estava muito nesse processo de oração. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha uma igreja, né? Então a gente começou a conhecer alguns ambientes, alguns lugares. E aí a gente, cara, pegou um Uber, assim, né? Eu entrei num Uber, que eu tinha acabado de entregar um negócio no shopping e pedi um Uber para casa. E aí, cara, nessa hora que eu peço um Uber para casa, eu entro no Uber, o cara vira para mim e fala assim, mano, você pediu Uber sem destino. Eu falei, pô, mano, não tem como eu pedir um Uber sem destino, entende? Tipo, pra eu pedir o Uber, né? eu pedir o Uber... Deu pau no Uber. Pra eu pedir o Uber tem que ter um destino. Claro. E aí ele falou, cara, mas não tem, olha aqui. Daí realmente não tinha. E aí qual é o ponto? Estamos em Curitiba, né? As pessoas aqui, elas não se comunicam tanto. Então, se não fosse por esse ponto, a gente não teria trocado ideia. A gente não teria começado a conversar. Se não fosse por isso. Curitiba, né? Se não fosse por esse motivo. E eu já tava entrando na ideia da cidade, então eu já não tava dando bom dia pras pessoas. Porque, cara, eu passei um mês dando bom dia e não recebendo nada, né? Então eu já tava meio traumatizado. Lá no prédio, eu que inventei o bom dia. Lá no prédio. Lá no prédio, bom dia é meu, pô. É meu, tá no meu nome. Mas a hora que você foi embora já deve ter parado já de novo. Aí, cara, eu entrei no carro e ele falou, pô, cara, dá uma olhada aí porque você não botou destino. E aí, se não fosse por isso, a gente não teria começado uma conversa. E aí, pô, realmente não tinha destino, não sei como isso aconteceu, Deus realmente. E aí, pum, botei o destino e a gente começou a conversar, eu e esse rapaz. E aí, a gente trocando ideia, ele falou, pô, eu sou de Chapecó, cara, tô aqui, eu sou filmmaker e, poxa, tá difícil aqui pra mim as coisas, mas a gente tá ficando. Eu falei, pô, mas se tá difícil, por que você tá ficando? E ele virou pra mim e falou assim, porque Deus mandou. Aí, para um cristão, isso já é o gatilho. Aí já era. Pronto, aí né? a minha esposa, né? Minha esposa aleluiada já entrou na frequência ali. Minha esposa aleluiada já falou: Uau! Ó o mistério, ó o mistério. E aí ele, pô, o que você faz? Eu falei, pô, sou especialista Google, trabalho com marketing e tal, coloco as empresas ali nas primeiras posições, no YouTube. E a gente tá em Curitiba. Ele, pô, e por que vocês estão em Curitiba? Aí a gente, pô, porque Deus mandou. E aí ali a gente se conectou. Uau. A gente estava buscando uma igreja madura nessa época, né? E aí ele falou assim, cara, tem uma igreja muito legal nesse shopping aí que eu acabei de buscar, que era o shopping Curitiba. E eu falei, igreja no shopping, mano? Ele é dentro do cinema. Eu falei, como assim, cara? Ele pô, igreja no cinema. Aí eu falei, cara, não é possível, mano. Aí ele abriu o Instagram, deu na minha mão, isso era um sábado à noite. Ele falou, pô, amanhã tem culto, vai lá. Um abraço pro Giovanni, cara, que se não fosse Giovanni eu não teria conhecido a Inc. Olha, e o Giovanni tá firme e forte com a gente aqui. Firme Passou a forte, madrugada inteira sim. gravando nessa Sim, madrugada. Meu grande amigo, cara. Cinegrafista de mão cheia aqui. Isso. E aí, depois disso, assim, a gente se conectou muito. Ele me introduziu na igreja, basicamente. Ele me apresentou, ó, então o caminho aqui, o cinema é isso, o CHF é isso, aí tem o The Way, tem o Lidera. E aí ele me mostrou o caminho exatamente, né? E eu fui me conectando, né? Eu fui fazendo minhas pontes aqui dentro. E foi difícil de penetrar a vida da igreja, de se integrar, ou foi uma coisa natural? Cara, foi mais... É uma igreja meio curitibana, assim? Não, a gente recebeu abraço, cara. A gente foi abraçado, a gente teve aperto de mão. Um mês sem receber abraço. Eu tava um mês sem receber um abraço. Eu já tinha esquecido como é que abraçava, entendeu? Só abraçava minha esposa mesmo, porque na rua, assim, as pessoas aqui não falavam. Daí a gente entrou no cinema, a gente recebeu um abraço. Pô, seja bem-vindo, você é desejado aqui, você é bem-vindo nesse lugar. E aquilo ali já foi uma quebra de padrão muito forte pra gente, né? Putz, não esperava por isso. Então é muito acolhedor, assim, a Igreja no Cinema, ela tem um projeto muito acolhedor com o visitante e muda toda a experiência do visitante. Ontem a gente ouviu um testemunho que uma das meninas, ela só entregou a vida para Jesus porque o MC olhou para ela no meio do culto, assim, e deu uma palavra, um speak life para ela. Uau. Então isso é muito poderoso, isso é muito comum na cultura da nossa igreja, né? Exato. Que fantástico. E olha que coincidência, o cara de Chapecó, que trouxe um carioca aqui, na verdade... O Carioca já tava com parceiro de outro cara de Chapecó. E aqui eu tô com o Murilão, que vem de outro extremo, né? Um vem do Rio pra cá, outro vem do interior.
de Santa Catarina. E como é que foi a tua chegada aqui? Veio de Chapecó? Como é que tá sendo Curitiba? Você é solteiro, casado, Exatamente. desquitado, divorciado? Não sei se contou pra nós tudo. Não, sou solteiro, sou Não, solteiro. não tem nenhuma mulher Sem experiência perdida. prévia, não. Não, E aí, assim, Murilão? mas, Cal, a minha vinda para Curitiba foi muito engraçada, porque eu já estava nesse processo de empreender, estava no processo, tinha me convertido em 2021, mais ou menos, eu tô aqui em Curitiba desde o ano passado, então é muito recente, né? É bem recente essa história. Mas eu me converti já tem alguns 3 anos, e eu estava nesse processo de amadurecimento, tanto como cristão, como empresário e tudo mais, e eu já estava tendo minha renda e morando ainda com meus pais. E aí eu me liguei assim, cara, não faz mais sentido. Já estava um incômodo muito grande ficar com eles, e não fazia mais sentido permanecer lá. Só que eu não queria simplesmente mudar de apartamento e ficar na mesma cidade, porque eu sabia que a facilidade de eu recorrer para eles ia ser tamanho, assim, naturalmente eu ia recorrer. E aí eu falei, eu preciso mudar de cidade. Cara, Preciso sair de perto dos meus pais. com 19 anos? Tava com 20 ou 21 Não, nessa tu época. fez 20 aqui. Então 20. Caramba. E aí tomei essa decisão e eu comecei a orar para Deus. Comecei, pai, eu quero saber qual que é o lugar que você tem para mim, onde que eu posso ir, onde é que vai ser melhor para mim, para o meu crescimento, para onde você até quer me levar. E aí foi todo esse processo de orar e não me veio nada muito claro. Mas eu falei assim, pô, eu conheço Curitiba, o Lucas estava ali em setembro, mais ou menos. Eu Você também já conhecia ele das redes sociais? A já gente se conhecia ele conhecia. do trabalho, né? A gente se conhecia de uma mentoria que a gente fez parte junto, então a gente já era amigo, assim, mas ele veio para Curitiba mais ou menos em setembro de 2022, né? 1º de setembro. Por aí. E aí eu ia me fazer a mudança no comecinho de janeiro de 2023. Então ele já estava aqui. E eu falei assim, cara, eu não quero ir por causa dele, não é por causa disso, mas eu sei que a cidade é boa, eu já tinha vindo aqui algumas vezes. E é parecido também um pouco culturalmente com Chapecó. Então eu falei, eu vou para lá e caso eu não gostar, eu vou para outra cidade. Então eu aluguei um Airbnb, fiquei 3 meses aqui para sentir a cidade. Mas tudo isso em oração, muito grande, assim, entregando realmente. Eu quero ir para onde Deus quer me levar, assim, para onde Deus me quer que eu vá. Fantástico. E aí foi muito doido, porque na primeira semana, assim, já teve muitos acontecimentos que me fizeram, assim, ter a certeza de que eu não sei até quando, Cal, mas eu tenho certeza que é para ficar aqui. Olha. Tenho certeza absoluta com isso. E outra coisa foi bem engraçado com isso, porque a única pessoa que eu conhecia, que eu tinha proximidade, que morava em Curitiba, era o Lucas. E aí, quando eu tava nesse processo de alugar um Airbnb, eu mandei o apartamento para ele e falei assim, irmão, o que você acha desse AP aqui? Você acha legal? Você conhece a região e tudo mais? Ele falou, sim, cara, pode vir. Esse AP aí vai ser bom para você. Só que ele não me falou nada. Uma semana antes de eu pisar em Curitiba, ele fala, então, esse apartamento que você pegou, a gente tá morando aqui, nesse prédio, tem 6 meses já. Caraca, no mesmo prédio No você mesmo vive? prédio, cara, no mesmo prédio. E aí, eu não ia falar pra ele, né? Mas aí, cara, chegou muito perto assim. Eu falei, cara, ele tava com muito ansioso, né? E aí eu falei, cara, fica em paz, a gente tá no mesmo prédio, você tá morando alguns andares acima, ele tava na cobertura, a gente tava nos andares de baixo. É por isso que alguém respondia bom dia ali. Era ele. Foi alguém de fora de Curitiba. Que fantástico. E você já voltou para Rio de Janeiro depois que você mora aqui? Você sentiu alguma diferença? Teve já uma Toda. experiência assim? Nossa. Nem diz assim. Ele eu me levou pro levei Rio de ele, Janeiro, eu inclusive. levei ele pro Rio de Janeiro. Ah, é? Eu Porque na levei verdade ele pro vocês Rio são de do mesmo home church, né? É, E aí isso, você exato. e a Carol são pastores do home church, ele Sim. faz parte lá, né? Isso. Nas terças de manhã, inclusive hoje vocês estão Exato. pulando. E, Mas como é que foi mas essa? então, cara, voltamos pro Rio sim, assim, e foi muito engraçado, porque a gente tava basicamente 1 ano aqui em Curitiba, e aí eu voltei pro Rio agora com a Carol, com a minha esposa, nesse início de ano. E aí eu desço do aeroporto, assim, de AirPods, o iPhone na mão, assim, aí a Carol me cutuca e fala assim, você não tá em Curitiba não, tá? Aí eu, O contraste é muito grande. Eu cara. lembrei. Aí eu tirei tudo, descaracterizei, assim, voltei a ser um cara que tá em luta e fuga, sabe? Luta e fuga o tempo inteiro, assim, ó. Olhando pros lados e tal. Mas, cara, é impressionante. Cada vez que eu volto na cidade dá tristeza, porque as pessoas, elas se acostumaram. Eu costumo dizer, né? Eu falei isso pras pessoas, assim. O Rio de Janeiro, ele tem um senso de merecimento muito baixo. O carioca tem um senso de merecimento muito baixo. Então a permissão dele é baixa. Cara, é bizarro assim, ó, você anda na rua lá, a gente pegou uma avenida de carro importante, a cada 10 carros que passam, 8 estão quebrados, batidos, arranhados, com vidro meio qualquer coisa, os caras dão um jeitinho, sabe? Então, isso é muito triste, cara, porque você percebe que a permissão da galera tá baixa, a frequência tá baixa, sabe? E as pessoas vão se acostumando com isso ali com o passar dos dias.
Putz, é triste ver isso. Porque quando você sai de lá, né, e você tá numa cidade, cara, como Curitiba, hoje, obviamente, pra mim é muito claro por que Curitiba é a melhor cidade do Brasil, porque você percebe, cara, o lifestyle das pessoas é diferente, a mentalidade é diferente. Então, assim, é gritante a diferença. É gritante, entende? Então, isso pra mim foi... Uma das coisas que mais me pegou, assim, foi quando a primeira semana que aconteceu vários acontecimentos que me impactaram muito, foi porque eu encontrei um cara que eu acabei sendo sócio dele no momento, encontrei você na primeira semana que eu tava aqui, e tudo isso fez muito sentido. E eu, como vim de um lar católico não praticante, que essa palavra é um crime, inclusive, né? Não deveria existir isso. Mas eu vim de um lar religioso... A frase mais covarde que existe. Né? Exato. Eu vim de um... É que já existe homem não praticante, né? Também tem a isso. moda pegou, né? Também cara? tem isso. Mas você fala muito de algo que eu gosto muito, que você fala de um evangelho sem agrotóxico. Eu só conheci o agrotóxico, eu não conheci o evangelho antes. E aí, quando eu me converti de maneira quase que sozinho, com relacionamento com o Espírito Santo e tudo mais. E aí... eu tive muito claro, assim, na minha cabeça, cara, eu quero fugir de igreja. Igreja é religião, igreja vai ser sempre religião, vai ser sempre cheio de lei e não faz sentido pra mim estar ali, porque vão ser pessoas só com crenças muito limitantes que mais vão me atrasar do que me levar próximo de Cristo. E aí, quando eu conheci a INC, que a primeira coisa que você falou é que a gente prega um evangelho sem agrotóxicos, que a gente vive um evangelho de Deus, no reino de Deus, sem religião, que a gente repudia a religião, inclusive, eu me conectei contigo na hora ali. E aí, na primeira semana que eu estava em Curitiba, eu falei, ok, Deus, entendi. Vai ficar aqui. É porque ele conheceu a tua casa antes de conhecer a INC. Né? A gente jantou na tua casa, você me convidou, eu chamei, falei dele e tal, eu levei ele. E ele te conheceu, tipo, antes de conhecer qualquer coisa da igreja. Não, eu troquei ideia com ele sendo de homem pra homem, assim, e falou sobre um monte de coisa, nada a ver, assim. Exato. Depois de umas 6 horas eu fui descobrir, ele é o pastor que você tá aí, entendeu? Que ele tava na tua mini fazenda, a gente tava na tua mini fazenda de manhã, e aí à tarde a gente já saiu, emendou ali, foi lá pra tua casa, e aí naquele dia ali, basicamente, ele conheceu o que era a INC. Senhores, é uma honra ouvir a história de vocês. Eu costumo dizer que atrás de cada pessoa tem uma história e é fantástico, muitos testemunhos. E como de costume, nós queremos nessa hora receber Bíblia na Mesa com o Lucas Alves. Então fica à vontade, Lucas, manda a braba pra gente aí nessa manhã. Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje o nosso objetivo aqui eu trouxe uma palavra muito voltada para homens, né? A gente está chegando perto da nossa conferência de homens, conferência Marvels. Se você está assistindo e você ainda não está inscrito, começa a correr atrás da tua inscrição, porque vai fazer todo sentido para a tua vida. É um investimento na tua vida, na vida da tua família, tá? Então hoje eu separei aqui, basicamente para mim, os 3 princípios de um homem bíblico, né? Que eu creio, assim. Os 3 princípios que eu levo para minha vida, que eu carrego comigo, e que eu busco me aperfeiçoar nesses princípios, né? Então, para mim, é essa base. O primeiro deles é provisão, né? E aí eu separei aqui 1 Timóteo 5,8, em que diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E aí, assim, quando eu falo de provisão, né? A gente está em 2024, né? E, cara, a gente está falando de dinheiro, de fato, aqui. E eu quero trazer o homem que tem dificuldade de fazer dinheiro, né? Então, assim, para mim, esse cara, eu converso muito com muita gente, né? Eu trabalho, mentoro muita gente, mentoro muitos homens nesse mercado. E eu falo, cara, homem precisa saber fazer dinheiro, sabe? Isso para mim, cara, é um princípio básico de o cara que, nesse momento, cara, 2024, a gente tá falando a gente tem informação, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa para correr atrás de aprender, de fazer, de conquistar. Então o homem nesse momento, assim, o cara nesse momento que ele tá passando aperto financeiro num sentido de básico, né, de faltar o básico, esse cara ele precisa rever esse conceito, ele precisa olhar para esse princípio, né? Por quê? E aí, o que eu anotei assim, ó, com o nível de tecnologia, de conforto, de informação, de facilidade para fazer dinheiro, e um homem 100% pleno diz que ele tá desempregado, para mim não faz sentido, sabe? Tipo, eu não aceito. A mulher pode trabalhar? Pode. Tem que? Depende. Sabe? Então, mulher pode trabalhar? Mulher pode trabalhar. Tem que? Depende. Depende
se esse homem é 100% capaz, se esse cara tá 100% em dia, e ele tá falhando nesse princípio, para mim não faz sentido, né? Então, hoje os homens têm medo de fazer uma ligação, né? Uma call de venda. Antigamente, os caras iam pra guerra, 16 anos o cara tava na guerra, o cara tava conquistando território, o cara tava, né, entrando num navio e atravessando o oceano, sem saber se ia voltar para casa. Hoje, um homem acorda e tem medo de fazer uma ligação de venda, o cara tem medo de ir pra um sinal, vender um negócio. Então, assim, para mim não faz sentido, nessa altura do campeonato, a provisão faltar no básico. Tem medo de aranha. Exato, né? Então o cara, assim, tem medo de abordar, pô, ele tem medo de falar com as pessoas, sabe? Então isso pra mim não faz sentido. Bom, o segundo ponto é influência e confiança, né? E influência e confiança a gente vai pra Josué 1:6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados dele. Comandar aqui, ele diz de influência e liderança, né? Então ele tá falando de um lugar. Seja forte e corajoso porque você vai comandar. Comandar o quê? Comandar quem? Exército, né? Então tá falando de influência e liderança. Esse povo, quando tomarem posse, o que é tomar posse? É lutar, né? É guerra, é lutar com confiança. Vocês vão ter guerra, mano. Vocês têm que tomar posse disso, né? Lutar com confiança da terra que prometia aos seus antepassados. Então, o segundo ponto para mim é que o homem, ele precisa ser um farol de confiança e de liderança para os seus, para sua casa, né? Ele precisa ser o cara influente, ele precisa ser o cara que dá a missão e a família entra na submissão, abaixo da missão dele ali. Então, é aquilo que a gente tem falado muito aqui na igreja, né? Influenciar os influentes. Nós somos uma igreja pequena de homens líderes que temos influenciado o influente, por isso a gente tem um crescimento saudável. Porque a gente está trazendo poucas pessoas, mas com um poder e um impacto muito grande, né? Então, influenciar o influente é uma frase que tem me pegado muito, assim, e eu tenho meditado nela diariamente, né? Diariamente eu tenho meditado nessa frase, influenciar o influente, tem feito muito sentido para minha vida, né? Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a proteção, né? E aí a gente vai para Lucas 11:21. Quando o homem forte e bem armado guarda sua própria casa, tudo que ele tem está seguro, né? Então, forte para quê? Bem armado para quê? Guardar quem? Né? Então a gente está falando aqui de uma frase em que o cara está falando forte, bem armado, né? Ele guarda a sua própria casa e tudo que tem nela está seguro. Então, o homem, ele precisa estar pronto para proteger a família dele, para proteger a casa dele, para proteger o patrimônio dele. Ele precisa ser um cara que é agressivo, mas não violento, né? Então, ser agressivo não é ser violento. Ser agressivo não tem nada a ver com ser violento. Mas ele precisa ser agressivo. Ele precisa ter a característica, você tem que olhar para ele, você tem que falar, cara, esse cara é um homem de verdade. Eu não posso mexer com a família dele, eu não posso tocar na filha dele, eu não posso mexer com a mulher dele, eu não posso soltar uma palavra errada para ele porque eu acho que vai azedar para mim. Então, o homem hoje, ele tá faltando essas características, né? A gente tem sido difícil, assim, o cara, ele vai lá, ele faz um trato, ele destrata aquilo que ele tratou na tua cara e finge que nada aconteceu. Então, para mim, proteção, né? Proteção dos teus princípios, daquilo que você crê, proteção da tua fé, você tem que saber se proteger disso, né? Então, hoje o homem, ele tá com a mulher no mercado, pô, é a mulher que tá carregando a compra. Entende? O cara não tem capacidade de levar a compra, pô. O cara vai pra academia e ele não levanta 10 quilos no supino. Porra, sério, entendeu? Se tua mulher passar mal, tu vai ter que chamar outro cara pra carregar tua mulher no colo. Entende? Então, cara, pra mim, provisão, liderança e proteção é a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje de devocional. Reflita sobre essas mensagens, entende dentro desses 3 pilares qual é o pilar que você tá mais fraco, olha pra ele, aperfeiçoa ele. Para que você consiga se tornar cada vez mais forte e ser um homem de cada vez mais excelência para você, para tua família, para tua casa, para os teus negócios. Inevitavelmente isso vai acabar transbordando em outras áreas da sua vida que não só a tua vida pessoal, tá? Então, para mim aqui, cara, isso está muito claro. Esses são 3 princípios básicos que eu sigo para minha masculinidade, para me aperfeiçoar como homem, né? Então, quando eu olho para um homem, eu olho para esses 3 lugares. Os 3 primeiros lugares que eu olho quando eu conheço um cara. Eu aperto a mão dele e eu faço perguntas para entender essa linha. Cara, beleza.
que você faz, como é que tu vive, entende? No que tu crê, o que você faz dentro como é que é teu ciclo de liderança. Então eu, por ser líder, eu me conecto muito fácil com líderes, né? Porque a gente tem assunto, porque a gente discorre melhor. Quando eu sento com um cara que ele não tá liderando nem a própria vida, é gritante assim a diferença, porque a gente não tem assunto, pô. Porque o que eu falar pra esse cara, eu ofendo ele, entende? Eu falo alguma coisa pra esse cara, eu ofendo esse cara. Esse cara já se sente ofendido, ele já me olha diferente. E é legal, né? É legal porque você dá esse choque no cara e você faz o cara dar um reset na mentalidade dele, assim. Mas a conversa flui muito mais quando você tá de líder pra líder e quando você tem um cara de confiança que você senta na mesa e você sabe que esse cara é ponta firme, sabe? Então, pra mim, isso é o que tem faltado, né? E é o que eu quero trazer para o Bíblia na Mesa de hoje. Muito bom. Excelente, meus amigos, excelente. Provisão, influência, Influência / confiança. confiança e proteção. Muito bem. Como é que é isso na tua vida, Murilo? Você tem algum mecanismo que você cresce nisso? Você é um jovem solteiro, 21 anos, acho que você já é bem desenvolvido em muito dessas coisas, mas como é que tem sido na tua vida isso? Né? Com certeza a gente tromba nesses caras aqui, né? Nos franguinhos que eu chamo, né? O homem disfuncional, né? Esse franguinho sem essas lógicas aqui. E como é que tem sido isso na tua vida? Você tem buscado isso de alguma maneira, algum lugar? 100%. Eu sempre olho para esses 3 princípios também, para esses 3 locais, assim. E eu gosto muito do que ele fala sobre proteção. Ele trouxe exemplo de que não há nenhuma nobreza em você não defender a sua família ou você precisar defender a sua família e não conseguir. A nobreza está justamente no ponto de você poder ser letal, mas você não utilizar isso. Mas simplesmente a tua presença, ela já alfujar os teus inimigos, entendeu? Isso que eu vejo nobreza, assim, isso, de você ter a capacidade de ser letal se você precisar. Isso na proteção, isso faz muito sentido pra mim e é uma fase que eu gosto também. Agora, todos esses pontos eu concordo demais contigo. Eu acho que quando o homem não tá trabalhado nos 3 pontos disso, ele tem a autoimagem dele também muito enfraquecida. E aí é o que você falou. Se você colocar alguma palavra de confronto com esse cara, ele vai se sentir ofendido. Naturalmente, muito fácil. Agora, quando ele tem esses 3 pontos trabalhados nele, naturalmente ele consegue ser um homem que expressa maior masculinidade. E eu falei isso pra você, inclusive. Quando eu passei por esse processo de autoconhecimento e me tornei cristão, nasci de novo, eu esperava encontrar num ambiente maduro de cristãos homens que expressassem esse estilo de masculinidade. Esse estilo de um homem bíblico, assim. Só que não é em todo lugar que a gente encontra isso, né? Na verdade, a religião, ela confronta essas 3 coisas aqui. Total. Se o homem ele começar a ser homem de verdade, ele vai ferir o que tange a religião. Por isso que isso é uma das coisas que eu sempre percebi que a religião é uma furada do caramba. Porque a religião, ela não responde os paradoxos de você ser um homem viril, de você ser um protetor, de você... Eu vou falar mais um pouco no final sobre isso, mas o homem viril, a gente aprende na religião que você precisa morrer por amor. Mas o homem viril, ele mata por amor. O homem viril, ele, para prover paz, ele entra em guerra. Sim. E a religião é não a guerra, não a guerra, não a guerra. Que não guerra, mano, vamos pro pau. Sim. Tem que ir pra cima. Então, a própria religião, na verdade, está desconstruindo o homem social. A religião. Por quê? Porque na religião que a gente tem que ser o babaca, o trouxa, o otário. Né? Eu sempre, desde criança, não sei se foi meu pai quem falou pra mim, mas sempre era assim uma coisa na minha informação na cabeça. Ser crente não é ser otário. Ser crente não é ser otário. E esse é meu limite hoje. Eu sou bem crente, mas eu também consigo bem ser um não otário, né? Porque a vida quer pegar você sabendo que você é evangelho e ter taxado de otário, né? Não é à toa que os marketing multinível, tem um monte de tipo de gente nas igrejas que eles vão e atacam as igrejas. Por quê? Porque ali está a inocência das pessoas. Em cima da inocência eles vendem curso, vendem... Total. materiais, eles vendem conteúdo, eles vendem CD, eles vendem um monte de coisa. Por quê? Porque, na verdade, acharam os otários que compram aquilo, né? E a religião idiotiza a gente, né? A religião, ela constrói um perfeito otário e ela desconstrói o homem que a gente nasceu para ser. Faz sentido. Você pratica alguma coisa disso, assim, coletivamente? Você faz algum curso? Como é que você tem referência disso na tua vida? Você é um cara que, com certeza, você deve modelar outras pessoas no seu contexto, você deve conhecer outros homens hoje,
Né? Teu posicionamento hoje, com certeza, dá para perceber o quanto você já cresceu em muitas questões dessas. Total. Uma das coisas que eu vejo muito forte, Cal, é sobre as pessoas, elas só caminham para um local de trevas, um local de ignorância, porque elas faltam de referências. E como você não deixou de ser otário muitas vezes, ou você impôs esse limite para não te tratarem como otário, foi por causa que seu pai te mostrou isso alguma vez. E eu faltei de referências muitas vezes. E aí, por isso que eu falo que eu vejo a mão de Deus muito forte na minha vida, porque ele me trouxe para um caminho de... Não tinha ninguém para essa referência como um cristão, como às vezes um homem provedor. Meu pai trouxe nesse lugar de homem provedor, na verdade, de proteção da casa também. Mas como cristão me faltou muita referência. Muita referência. E é por isso que eu vejo a mão de Deus muito forte nisso. E não tinha um local que eu pudesse me apegar a isso. Não tinha pessoas, meus amigos, da minha família, como alguém que me trouxesse e me levantasse esse senso cristão, assim, um homem cristão. Agora, quando eu vejo as pessoas que a gente está acabando influenciando, elas conseguem olhar para a gente e falar assim, cara, esse aqui é uma referência que talvez eu possa olhar e falar, opa, o lugar que ele está caminhando faz sentido para mim. Eu vejo, enxergo ele como uma referência, eu sei um caminho que ele está caminhando e eu posso caminhar junto. Então, todo o meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento e depois nesse caminho cristão também, sempre eu entendi aquela frase que está em Provérbios, que a sabedoria está na multidão de conselheiros, né? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, eu sempre olhei muito para isso, sempre busquei mentores que eu pudesse encontrar o que eles estão vivendo hoje e olhar, pô, eu quero viver isso na minha vida. E aí eu vou lá, aprendo com ele, invisto nisso, aprendo. E uma das coisas que me alegra muito hoje é porque hoje você, para mim, eu coloquei muito claro na minha cabeça, assim, eu tinha alguns mentores que levavam muito a ideia de uma luxúria, de uma vida muito apego material e outras coisas do tipo, como algo primário da vida deles. E quando eu encontrei você vivendo totalmente o reino, e a gente fala sobre isso, que no reino de Deus é a possibilidade de a gente viver coisas paradoxas no mundo, onde a gente é cheio de riqueza, mas a gente permanece com o coração humilde. A riqueza não tem parte alguma do nosso coração. E esse paradoxo a gente só consegue ver vivendo em plenitude no reino de Deus. Você não consegue ver ninguém no mundo vivendo isso de maneira plena. Plena? Não existe. Então, hoje, com certeza, a grande parte do que eu consegui desenvolver na minha vida foi por encontrar boas referências. E é isso que eu grande me apego hoje. Por isso que, hoje, para mim, o ambiente da igreja, o ambiente do Marvels, ele me traz isso. Ele me traz pessoas com referências. Há 1 ano e alguma coisa. E você percebeu alguma diferença no teu dia a dia, na tua maneira de pensar? Total. Essa convivência? Bastante coisa, principalmente a parte da integridade. Você não viver, você sempre viver aquilo que você fala e nunca falar algo que você não vive. Então, uma das coisas que eu contei de um dos Marvels, inclusive, foi enquanto a gente estava conversando com alguns empresários, que a gente estava em uma cafeteria dele, por exemplo, e aí esse cara ele falou da ideia de trazer uma franquia. E nessa hora a gente estava num ambiente tão amigável, já tão conversando, dando risada e tudo mais, que eu levantei e falei assim, não, verdade, vamos lá, vou investir com você. E apertei a mão dele. Só que a gente falou, eu falei num tom cômico. Nessa hora eu me senti mal. Quando eu apertei a mão dele, eu me senti algo pesado, ruim dentro de mim, assim. E eu falei, cara, o que é isso? Saí disso, saí do estabelecimento dele, fui até o carro e comecei a pedir pro Espírito Santo, me dá discernimento, o que foi isso? É ele que está precisando de alguma ajuda, é ele que é o problema disso tudo. Daí o Espírito Santo na hora me trouxe assim, muito forte. Falei, cara, a tua palavra importa. A tua palavra você não está vivendo mais como qualquer um, assim, onde você pode dar a tua palavra e simplesmente voltar atrás, ou simplesmente não cumprir ela. E dentro de você sabia que provavelmente essa ideia ia estar longe, né? 100%, eu falei na brincadeira, inclusive. Só que era na lisonja, né? Aquela lisonja é isso aí, cara, nossa. Só que lá na frente a gente alimenta na pessoa uma defraudação, né? A gente coloca ela num lugar que ele não vai honrar ela depois, né? Exatamente, nesse lugar de desonra, talvez. E você, Lucas, você já tá 1 ano... Pra quem não sabe, pessoal, Marvels é uma confraria que a gente tem aqui com quase 100 homens aqui na CHF, e uma vez por mês a gente reúne toda uma marada aqui na igreja, toma uma cerveja, um vinho, coloca uma carne para assar e a gente fica a madrugada dentro, ferro, afiando ferro, pastor, pastoreando outro pastor. Eu gosto muito do ambiente, né? Porque lá pelas tantas a gente começa a tirar os filtros e já rolou negócios, já rolou perdão, já rolou tanta coisa no meio disso. Confissões, né? Sim. Nossa, toda hora. Cara, é fantástico assim de ver homens que vão na frente e confessam pecados obscuros, né? Pecados difíceis, né? Homens que estavam a ponto de divorciar e voltaram atrás por entender que existia uma nuvem de testemunhas de homens junto, né? Exato. O cara pensava, putz, eu vou trair minha fraternidade, né? Eu vou trair o Marvel, eu vou trair aqueles homens ali que me trouxeram até aqui. E o cara vai lá e se reconcilia com a mulher, né?
Cara, assim, e pra mim esse é o maior valor que tem dentro do Marvels, é esse ambiente blindado pro cara poder ser vulnerável. Porque isso, hoje em dia, é muito difícil de tu achar esse ambiente em que você pode olhar pro rosto das pessoas e saber, cara, o que eu tô trazendo pra esse ambiente tá blindado nesse ambiente. Então eu posso ser vulnerável, eu posso tirar a armadura, né? Eu posso ser eu aqui, e eu vou abrir aqui, as pessoas vão me ajudar do coração delas, né? São pessoas que, de fato, assim, não querem o mal uma das outras, né? Então, o Marvels, eu já tô no Marvel já tem mais de um ano também, né? Desde que eu entrei na igreja, eu me inscrevi. Quando eu entendi o que era, eu falei, putz, não faz sentido eu não estar nisso, né? Porque é literalmente, assim, um ambiente em que você tem uma multidão de conselheiros, né? Eu tenho 29 anos, então, assim, a maioria dos Marvels são mais velhos do que eu, tem mais experiência do que eu. Então, é um ambiente, assim, você não precisa ser muito inteligente para você entender que você tá comprando a experiência das outras pessoas também. Total. Que você tá ali para acessar pessoas que, cara, tem mais conhecimento que você em várias áreas, né? Então, você tem a possibilidade de se conectar, você tem possibilidade de ter um pai espiritual, de você chegar e falar, cara, eu tô passando por isso, ora por mim, sabe? Exato. Então, não precisa ser muito inteligente para entender que essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E de graça, né? É. Sem fazer um curso, sem marcar um café, sem fazer toda aquela cerimônia que você Sem tem que se fazer aproximar cerimônia, do cara. exatamente. Você só pega a cerveja ali, senta na frente dele e fala, viu, como é que você faz lá no teu escritório de direito, né? Como é que você trabalha em circunstâncias assim. É uma aproximação de mundos, né? A gente coloca mais de 100 mundos dentro de um espaço gourmet e ali a gente se conflui, ali a gente vai se dissolvendo um no outro. E isso é muito fantástico. A gente vai falar mais sobre a conferência Marvels. Inclusive, dentro da conferência, são 3 dias de conferência, no segundo dia a gente vai ter uma confraria. Então a gente vai ter a experiência de uma confraria legítima, assim, fazem 3 anos que a gente já faz isso. E vários homens de outros lugares do Brasil estão vindo com 3, 5, 8 homens da igreja deles e eles vão viver essa experiência. Como que é uma confraria? Porque confraria é uma associação. A pessoa se associa por 6 meses e paga adiantado. Por quê? Porque nós cremos nesse compromisso. A gente crê nessa... Tipo assim, não é um lugar para curioso, não é um lugar para qualquer pessoa, não é um lugar para divagar nas coisas, não é um lugar para talvez buscar diversão, né? É um lugar para buscar significância, né? Sim. A gente já entendeu no Marvels que a gente precisa migrar do sucesso para significância. E nesse ambiente o imaturo ele não prevalece, né? Ele não consegue. Isso. O imaturo ele não sustenta. Exatamente. A imaturidade ela é vista no ato, no trato, no lábio, né? Você vê a imaturidade desse cara, você percebe que esse cara é imaturo. Ou ele vai ser repelido pelo ambiente ou ele vai se tratar ali. Exatamente. De duas uma. É de duas uma. Exatamente, é de duas assim, uma. Se soubesse o quanto a gente já investiu em mentoria e a gente tem acesso tão acessível aqui que a gente tem no Marvels, cara. É que loucura, né? É coisa linda. Eu gostei muito aqui, quando ele fala em provisão, né? Provisão, influência e proteção. A provisão de 1 Timóteo, a palavra ali, você sabia que a origem da palavra provisão não é prover? No original é prever. Prever muda toda a história. Toda a história. Por quê? Porque provisão é o fim da linha, já é tarde, já é reativo. É o cara, putz, eu preciso, sei lá, fazer o Uber para pagar a conta. Então isso não é provisão, isso já é reatividade. O cara já está sendo reativo, já está com a mulher em casa passando necessidade, o gás sendo cortado e o cara ali tentando reagir. Só que a palavra de 1 Timóteo 5,8, ela diz que o homem ele precisa prever. Prever vem de proneo, que fala sobre pensar de antemão. Uau. E ali você vai perceber que não é mais só dinheiro. Provisão não é dinheiro. Provisão é um pensamento estratégico. Quando você já desenha cenários futuros sobre o que vai acontecer com o teu aluguel, quando você já sabe o que vai acontecer se nascer o filho nessa situação que você está agora. Você consegue ser um cara que sempre está à frente da sua casa. Você é porque ser pai, ser marido, é fonte de destino. Só que eu não posso dar destino para um lugar que eu não fui. Né? Essa é a diferença entre você ser um agente de turismo e um guia. Qual que é a diferença? Que o agente de turismo ele vende o ticket, mas nunca foi lá. Ok. Mas o guia ele precisa ir junto. Por quê? Porque ele conhece onde ele já foi. Né? E a gente, muitas vezes como homem, a gente está sendo um vendedor de ticket de turismo. Né? A gente manda a mulher para um lugar que na verdade a gente ainda não proveu, a gente não foi.
Então, entenda que ser o homem que provê é prever, pensar de antemão aquilo que você precisa realmente ir apertando alguns botões, fazendo algumas associações, fazendo parcerias. Você precisa talvez fazer um segundo trabalho. Você já sabe que final do ano é virada de ano entre IPVA, IPTU, entre um monte de cursos, tem férias, os filhos vão querer presentes. E na verdade a gente não pode esperar o 13º para pensar como que a gente vai pagar tudo. Né? A gente já devia ali em julho, agosto, começar a pensar num trabalho mini job, né, que é um trabalho, uma renda extra, pensar em alguma coisa passiva, enfim. Segundo, influenciar o influente é muito legal porque eu sei que Deus tem usado vocês nisso, né? Vocês estão no meio de muita influência. Só que é interessante que a influência, ela tem poder letal tanto para a vida quanto para a morte. Né? Um influente, ele traz vida, ele muda uma cidade, como também ele destrói uma cidade. Sim. Né? A gente pega aí desde a Anitta, toda essa galera, os nossos heróis hoje, né? Essa é a minha crítica social, né? Para um país onde o herói joga futebol e a figura do trouxa é o professor, o nosso país não podia estar diferente. Né? Só que influenciar o influente, se a gente pensar estrategicamente, é um caminho muito excelente para mudar o mundo. Sim, total. Por quê? Porque se a gente muda o drive da influência, o fim da influência é uma escala de moldador mental. A gente consegue ser um apóstolo cultural, onde a gente muda a cultura de um país. Né? Eu me lembro da Priscila Alcântara. Priscila Alcântara, ela tentou influenciar o influente, mas no final ela foi engolida. Mas ela era amiga pessoal da Bruna Marquezine, de toda essa galerinha ali casou com o Matheus Assato lá, aquela outra blogueira também. Ela estava no mainstream, né? Ela estava com acesso ao mainstream, Isso. ela estava com acesso... E infelizmente ela não resistiu, ela não conseguiu. Né? Ela se tornou mais um deles. Sim. Ela foi camuflada no meio da bagunça, né? Mas eu fico pensando, se ela conseguisse ter... E ali eu entendo que faltou estrutura familiar, né? Ela virou uma filha de 30 anos em casa, cuidado por um pai que estava só pensando, né, talvez, estrategicamente no sucesso dela. Mas com certeza, se ela tivesse casado já com 2 filhos, ela nunca, provavelmente, teria ido para essa seara onde ela foi parar hoje. Só a diferença é que ela podia ter mudado nosso país. A Priscila Alcântara, se ela ficasse fiel ao que Deus levantou ela no país desde os 5 anos de idade, nos palcos da televisão aberta brasileira, se ela permanecesse fiel, ela teria mudado o nosso país mais do que um presidente. Faz sentido. E de repente ela quebrou ali, né? Quebrou por enquanto, né? Obviamente que a gente sabe muito bem que é uma questão de tempo. Sim. E a gente vê ela na mesa de comunhão de novo. E mudar o mundo, com certeza... É uma questão de a gente conseguir ser uma influência no influente, né? Deixa eu abrir um parêntese nesse assunto, Cal, de influenciar o influente, que é muito interessante, assim, ó. Eu e Murilo, a gente passa muito tempo junto, né? Porque a gente é sócio em alguns projetos, ele é da minha home, a gente é amigo pessoal. E aí eu tava conversando com ele, assim, ó, cara, a minha tomada de decisão com a Carol de, vamos vir pra Curitiba, vamos dar espaço de fé. Daí eu venho pra Curitiba... o Murilo, ele se aproxima, a gente apresenta a igreja a ele fica na igreja. Hoje ele é diretor de programação aqui dentro. Aí os nossos amigos pessoais de Curitiba começam a ver a nossa vida indo para uma direção. A gente, todo domingo a gente tem uma cultura de reino, uma cultura de, cara, a gente sai do culto, a gente almoça, a gente vai lá para casa e faz home church domingo. Esses caras estão tão felizes em comunhão. O que aconteceu na vida deles? Semana passada a gente levou a banda para comer na churrascaria. A banda foi embora, os garçons foram embora e a gente tava 5:30 da tarde sentado na churrascaria com os garçons tudo em volta, igual mosca, assim, tipo com aquele olhar, vocês não vão embora, vocês não vão embora. Aí foi apagando a churrascaria, aí deixaram só a nossa mesa acesa. Aí a gente sai de lá e vai pra onde ainda, né, cara? Como se não bastasse, a gente vai pra casa do Lucas, coloca o café, o chocolate na mesa e papo vai longe. Porque aquele dia essa é a mágica da comunhão, né? A gente saiu de casa naquele dia, o pessoal saiu lá de casa, era 2 da manhã, que te mandei foto lá. Mas e aí é isso, assim, então a gente deu espaço, aí um casal de São Paulo se aproxima da gente. Ela tava desviada, né? Ela tava sem encontrar uma igreja e ele era ateu, o esposo dela. E aí o cara vê a nossa vida, a gente começa a falar de Jesus pra ele vai no cinema, aceita Jesus no primeiro culto.
E aí, The Way lidera, ele tá no Lidera. Que é isso. É. E aí, cara, através desse passo de fé. Aí um casal aqui de Curitiba, grande amigo nosso, tava namorando há 8 anos. 8 anos. Ele tava namorando há 8 anos. Ele já tinha pedido ali noivado 3 vezes, assim. Porque ele falou que, cara, ele não sentia coragem, ele não sentia que ela tava pronta. Ele não sentia coragem, ele não sentia que ela estava pronta pra casar, então ele pedia ela em noivado e cozinhava ela mais uns 2 anos. Ele falou isso pra gente. Ele tava mais perto de terminar do que casar, de fato. Exatamente, ele tava mais perto de terminar do que de casar. E ele falou, cara, quando eu sentia que ia dar ruim, eu metia um pedido de noivado, ganhava mais 2 anos. Ele falou. Ele falou pra gente, não é público isso. Sim, E aí, cara, a gente se aproximou da vida deles, eles foram no Mas por culto. que ele não queria casar? Porque ele não sentia confiança, ele tinha medo. E ela não Qual era que- nascida de novo, ele nasceu não era cristão e, E ela ele não era tinha, nascida. ele tinha essa consciência. Tinha Ele essa era consciência. nascido de novo e ela não era. Ela era ferida com a igreja, e que cara. não ia rolar. Ela era ferida com a igreja, Olha porque ela só. foi de uma igreja extremamente religiosa. Então ela era super ferida com a igreja, ela tentou em outras religiões encontrar outras coisas e tal. E ele tinha esse medo dentro dele, entende? Cara, E é empresário também, é um cara bem sucedido na vida dele, assim, mas estava com medo. Não era pela grana, era porque ele não sabia se ela era a mulher da vida dele, né? Aham. E aí eles foram no culto, a gente convidou eles pra ir no culto, a Carol saiu pra tomar um café com ela, falou de Jesus, convidou ela pra ir no culto. Aí ela chegou em casa e falou assim, pô, a Carol me chamou pra igreja, vamos pra igreja domingo? Ele falou, com certeza. Tipo, né, ele Eu sempre falou, esperei por esse momento. Eu sempre esperei por esse momento, nem sei o que faz agora, né? E eles foram pra igreja, cara, e aí 8 anos de namoro, ele tomou a decisão, ele casou em 6 meses, pô. Uau. Entende? Então a gente tá influenciando literalmente assim, ó, na ponta, as pessoas elas estão se aproximando da Uau. nossa vida, estão vendo Cristo, estão vendo o que Deus está fazendo, estão vendo a gente vivendo uma vida leve, uma vida feliz e totalmente sem esse peso da religião. Uhum. Então a gente não deixa de se divertir, Exato. a gente sai, a gente vai para restaurante, a gente brinca, a gente zoa e as pessoas elas estão vendo uma leveza e falando, cara, eu quero esse Deus aí, porque Exato. isso aí eu acredito. Eu não preciso, então, me colocar num quadrado né, e aceitar as leis daquele quadrado. Cara, tem um caminho mais excelente. Essa é a moça que entregou a vida a Cristo na Páscoa aqui? Não, Não? foi diferente. Essa é outra, né? Essa é outra. Essa foi um convidado que eu acabei convidando. E aí, a história deles é que eles Esse já aqui é de São frequentavam. Paulo? Não, eles são de Curitiba. Esse foi o que o Helder fez o casamento deles. Ah, aquela tatuadora? Isso, Ah, exatamente. Maneiro, maneiro. Exatamente. Que legal. E aí a pregação que É um casal maravilhoso. ela se Demais. converteu, a pregação que ela se converteu foi uma pregação da Aline, que ela falava sobre dúvida. Uau. Cara, foi bizarro, assim, ó. Eu olhei pro lado, assim, ó. A gente tava no cinema, eu olhei pra fileira do lado, ela tava quase, tipo... Ela desidratou, né? Não, tava todo mundo chorando nesse. Não, mas essa é a graça do cinema, né? Ela desidratou Não no passa cinema. do primeiro, né? A pessoa chega ali, muito é um louco. nocaute, assim, ó. Bom, É. não nota nem a placa do caminhão que passa por cima, né? Exatamente, É exatamente. fantástico, E né, cara? ali eles viraram a chave, Uau. tomaram a decisão. E já casaram? Já casaram, já estão casados já. O Helder fez o casamento deles. Fez o casamento Meu deles, foi na Deus. praia, foi já lindo. casaram, estão levando Foi meio lindo. mundo pra E igreja. aí, Não, isso. aí detalhe, detalhe, domingo agora a gente chegou na igreja, eu sentei atrás deles, e aí beleza, eu sentei atrás deles assim, eles estavam 2 na frente, daqui a pouco levantou pra ir embora, levantou eles e mais 8. Eles levaram 8 Viagem de pessoas pra caravana. igreja, excursão. Eu achei que era o mesmo da Páscoa. Não, é diferente. Esse foi um convidado que eu conheci na academia, ele. E aí ele já era cristão, recém-convertido também, mas a namorada dele não era. E aí ela tava frequentando outra igreja junto com ele, já fazia mais ou menos 1 ano, até mais talvez que isso, e frequentava outra igreja, mas ela não era nascida de novo ainda. E a todo momento ele começou, quando eu conheci ele, eu convidei ele para ir no café da quinta, que aquele café ali é mágico, né? Ele na hora já ficou totalmente entusiasmado com tudo isso. O café da quinta, inclusive, foi a primeira vez que você veio foi num café de quinta, não é? Foi. Olha o mistério, hein? Pessoal, toda quinta-feira de manhã eu tenho uma home church aberta aqui na igreja, que a gente faz um café de hotel aqui em cima no Espaço Gourmet, e a gente abre a Bíblia ali e fica 2 horas divagando na Bíblia. E aí, ele trouxe assim que a maior dor dele sempre foi como ele estava frequentando igrejas maiores. olha, chegou Obrigado. um cafezinho, oferecimento Excelente. Barista Café Curitiba. Esse aqui é um flat white, pessoal, do Cal. Chega ali, pede o fletinho do Cal. Excelente. E aí, como ele frequentava uma igreja maior, uma igreja grande, aí ele falou pra mim, Murilo, cara, minha dor hoje é que eu não tenho pra quem perguntar. Eu não tenho pra quem conversar.
Parece que eu sou só mais um lá dentro, entende? E aí, quando eu trouxe ele pro café, ele ficou numa mesa com 20 pessoas, com os pastores, perguntando, falando sobre a Bíblia, lendo a palavra. Ele ficou, cara, extremamente entusiasmado. E o cara com 8.000 pessoas numa igreja, ele não tinha com quem conversar. Exato. Esse é o mistério, hein? Exato. E aí, quando ele ficou convidando ela algumas semanas, ela demorou bastante pra ir até. Aí, quando ela aceitou, foi no culto de Páscoa, porque Páscoa é mais leve, né? Tá tudo bem no culto de Páscoa. É tradicional. Normal, é tradicional. Vamos ser namorada, exemplo, né? E aí... Romântico. E aí teve esse culto de Páscoa aqui na CHF. E eu lembro a cena, Cal. Eu tava dirigindo o culto ali de trás. E eu lembro a cena exata que aconteceu isso. Era você que tava cuidando da parte do bye-bye, da parte do apelo. E quando você começou a fazer o apelo, eu já olhei pra eles. Eu parece que sabia que ia acontecer algo, cara. Bizarro. Quando eu olho pra eles, eu vejo ela cutucando ele assim e falando alguma coisa. E aí ela pega e levanta. Nessa hora, ele começa a chorar muito. Ela também chorando muito. E ela decide entregar a vida dela. E aí, eu depois conversando com eles, ela falou que justamente isso aconteceu exatamente assim. Ela trocou ideia com ele, ela cutucou ele e falou assim: amor, tô sentindo vontade de levantar. Do nada. Aí ele falou assim: levanta. Quando ela levantou e entregou a vida a Cristo, cara, os dois choraram muito, assim, entenderam, ressignificaram isso de um lugar que eles estavam frequentando já uma igreja madura e conhecida há bastante tempo, mesmo assim não tinha sentido aquilo. E aí fica estranho, sabe? Fica engraçado, mas foi uma experiência extremamente impactadora, sabe? E ela já tá na confraria Wonders, ela já tava aqui no Wonders. Eles já fizeram o Open House. Estão inscritos no The Way. Já tá no The Way. Ele já tá ciente que ele vai na confraria Marvels. Então, assim, e é isso. Aí o que acontece? Mudou toda a trajetória. Aí ele que é o influencer também lá? Ele trabalha com fisiculturismo? Isso. Fisiculturismo, um garoto de 20 anos, assim, já super conhecido no meio. 200 mil seguidores, assim, praticamente. E ele, assim, ó, ele é um cara com um coração ensinável demais, assim, ó. A gente senta pra conversar e ele sabe que ele pode perguntar sem ser julgado, sabe? Ele tem um ambiente em que ele pode chegar e perguntar, cara, mas como... Ele chegou pra mim e ele falou assim, como que eu sei que o Espírito Santo falou comigo? Né, no domingo, na sexta-feira que tava tendo confraria, ele tava lá em casa, ele, cara, como que eu sei, como é que eu vou saber, como é que eu escuto a voz e tal. Então são perguntas, Cal, que talvez esse cara ele não poderia fazer em um outro ambiente, que ele não se sinta confortável, um ambiente em que o cara, sabe? Então assim, lá em casa, a minha casa se tornou um campo missionário, literalmente, né? Então assim, as pessoas elas sentam lá em casa, é impossível ela sair lá de casa sem ouvir de Jesus, assim, impossível. Esses dois aqui estavam no mercado pregando pra caixa do mercado, ele e Carol. É inevitável, cara. A gente sempre que conversa com alguém e a gente acaba conhecendo a pessoa de maneira totalmente inesperada, a gente em algum momento acaba falando sobre Cristo. Em algum momento a gente acaba falando sobre a igreja e convidando ela pro culto. E a grande maioria vai. Que é aquilo, né? O que é verdadeiro pra você é verdadeiro pra quem vê. Então é impossível, né? A gente tá vivendo uma verdade e quando você tem uma verdade, você quer falar dessa verdade pra todo mundo, né? É igual quando você descobre um bom negócio. É inevitável você não falar desse bom negócio. Exatamente. Né? Então, cara... Quando você entra cedo no marketing multinível. Quando você tá no comecinho, né, da pirâmide ali, tá... Aquele meme, né? Nossa, que vontade de procurar um marketing multinível que tá começando. Tudo, pô. Né? Mas sem me chama atenção, pessoal, porque a gente tá falando de uma garota que tava há 1 ano frequentando uma igreja. Ela não foi há 1 ano atrás numa igreja, ela estava há 1 ano frequentando uma grande igreja disruptiva, blá, 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 a igreja criativa, a igreja da parede preta, a igreja disso, daquilo. Só que isso me chama atenção porque eu até comentei num culto esses dias, eu entrei esses dias nos comentários do Thiago Brunet e tinha vários comentários ali e um me chamou a atenção, o cara escreveu assim, eu nem crente sou e eu escuto todas as suas mensagens e leio todos os seus livros. E naquela hora ali, eu me revoltei. Eu fiquei pensando, cara, sério mesmo que esse cara está escutando um homem de Deus, já leu todos os livros, escuta tudo que ele fala, mas não quer ser quem ele é. Isso é muito grave. Nós estamos numa geração que está vivendo um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem reino e uma conversão sem arrependimento. Cara, essas pessoas, como você começou dizendo no começo, eles se tornaram evangélicos não praticantes, a ponto de uma pessoa, depois de 1 ano, ela ter um encontro real com Cristo
encontrando Cristo, o reino e o arrependimento. Porque arrependimento não é chorar. Arrependimento é eu tô indo para lá, agora eu entendi, putz, é pro outro lado, né? E é maravilhoso esse casal, é incrível, é lindo esse casal, a gente já tá prevendo o futuro deles, a gente tá vendo já que é um futuro promissor, já vi o irmão dela, se eu não me engano, veio também junto aqui já no Open House. E só quem sabe o que é ser crente sabe da alegria de um cara desse, de ver o amor da vida dele se convertendo. Porque se não se converter, nada feito, né? Eu brinco que é casar Fusca com Boeing, né? O não crente ele é um fusquinha, extremamente limitado. Ele é alma vivente, ele não acessa lugares celestiais, ele não tem espírito, ele não discerne espiritualmente todas as coisas, ele não flui nos dons, ele não tem unção, ele não tem autoridade. E ele é fantoche do diabo. Por quê? Porque ele não acessa o ambiente sobrenatural. Por quê? Porque ele é alma vivente. Assim como aqueles demônios entraram nos porcos e se lançaram num precipício, assim é um homem sem Deus. Quem não nasceu de novo tem as mesmas limitações que um ser vivo, né? Uma vaca, um cachorro e tal, né? Por quê? Porque eles, embora raciocinem, eles não conhecem o Criador, eles não têm comunhão com o Pai, o Deus Pai, né? Então, ver um cara desse, vendo o amor da vida dele, eles são muito apaixonados, dá pra perceber que, né, é aquele amor inocente ainda. Ele tem 20, ela tem nessa casa aí também. Isso. E cada vez que ele fala, ele chora de novo, né? É muito poderoso, cara. É muito poderoso. E a gente vê que o evangelho que a gente carrega é o evangelho, talvez, verdadeiro evangelho de Deus, o evangelho do reino, porque a gente vê cheio de frutos. Isso. A gente não passa uma semana sem ver frutos novos. E é no fruto, né? Não é na teologia. Não é no conceito certo. Né? Porque não adianta a gente estar falando de uma teologia certa, vazia de experiência. E hoje, a teologia ela vazia de experiência. Não adianta você ter uma teologia certa, mas você ser vazio de poder de Deus. Porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Quando não é poder, é porque o cara ele não creu, ele questionou, ele estudou, ele intelectualizou, mas ele não creu. Creu é receber. Receber sem questionamento. Sem, mas será que é isso mesmo? Mas eu acho que não. Não, tem que me provar. Porque o Spurgeon disse isso, porque Calvino dizia aquilo, porque Allan Kardec falava outra coisa. E, cara, receber é você falar assim, eu reconheço de quem está sendo dado e eu recebo. Não, mas eu não entendo, mas eu recebo. Aí, na medida que eu recebo, eu vivo. Na medida que eu vivo, agora eu entendo. Né? O fim na vida com Jesus é o fim que eu termino entendendo. Eu começo confiando. E a confiança é você de olho fechado, teu pai falando pula. E você fala, mas pula onde? Não, pula. Escuta o pai. Sim. Eu tô te vendo aqui, eu sei para onde que eu tô te levando. E por último aqui, a proteção, ela é um elemento bem interessante. Porque a proteção, às vezes, é confundida com esse homem das cavernas, né? O Wiccan, o cara, ahu. E não tem nada a ver com isso. Proteção fala de posicionamento e limite. Quando a gente coloca boundaries, né? Eu tenho meus filhos lá em casa, né? E desde o começo da igreja, eu não tinha nenhum problema com pessoas que tinham confusões mentais sobre si mesmo, né? Tem o alcoólatra, tem isso, tem aquilo. E as pessoas, elas vivem de qualquer jeito, essa é a verdade. Então, elas são disfuncionais em alguma esfera. Até eu não ter filhos, eu convivia tranquilo com esse tipo de gente lá em casa. Quando meus filhos foram nascendo, o Espírito Santo começou a falar assim, vai colocando barreiras. Por quê? Porque tem alguns heróis, alguns amigos teus que estão se tornando heróis dos seus filhos, e eles vão se decepcionar quando eles crescerem e cair a ficha quem essa pessoa é. Como ela pensa casamento, como ela está pensando o gênero. Né? Eu tinha muitos amigos queridos homossexuais. E aí Deus falou, não deixa esses caras virar o herói de teus filhos. Porque essa criança sendo herói, quando ela crescer, ela fala, e ele era tão legal sendo divorciado, sendo adúltero, né? E a gente precisa, como pai, ter esse posicionamento radical, né? E aqui eu entendo que a gente precisa ser mais obstinado, mais antifrágil, ser mais duro, rígido. Não é duro de grosseiro, é duro de rigidez. Tipo assim, as coisas batem em mim, só que elas que se machucam em mim. Ter raiz, né? As pessoas criticam a mim, mas na verdade são elas que estão se machucando ao me criticar. E não eu
Oh, meu Deus, olha o tanto de comentário. Eu vou apagar o comentário, vou apagar meu post, porque não sei o quê. Isso é um ponto muito interessante, assim, ó. Se você parar pra pensar, a gente tem Elias ali como um baita profeta, né, do Antigo Testamento, em que esse cara, sozinho, ele bate de frente com 850 profetas de outros deuses, né? De Baal e da deusa Zerá lá da Bíblia. 850 pessoas, irmão. Você não dá conta de enviar esse vídeo pra 80. Você não aguenta 8 hate 24 horas perseguindo. Tu não aguenta. É isso aí. Não aguenta. Tá ligado? E o cara bota 850, sobe no monte, faz cair fogo do céu, mata todo mundo depois. E tipo assim, hoje é isso, assim, ó. O cara, ele tem medo do hate no comentário do Instagram, pô. Medo. Tá ligado? Ah, então, tô depressivo. Tu não dá conta, mano. Tô tomando remédio, preciso de terapia. E aí, em que momento que isso aconteceu? Sabe? Em que momento da história que teve essa virada? Tipo, eu tenho um cara que ele peita, ele tem conexão com o céu, ele faz acontecer na terra, toca o terror na terra, literalmente, né? Tacou fogo na terra, literalmente. E aí agora a gente tem um cara que ele não aguenta 8 hate 24 horas perseguindo ele, pô. Saca? Tipo, a galera não dá conta, velho. Em que momento aconteceu isso? Só que esse mesmo cara que não aguenta o hate é o cara que tá plantando bananeira pra tentar ter um aplauso e um seguidor novo, né? Necessidade de aprovação, né? Isso, Necessidade então de aprovação total. É 2 vezes otário, né? Um otário porque ele fica tentando postar um monte de trouxice, assim, né? Tipo, ó, me vejam, olha, já tô viajando. Ele quer validação, né? Tô sendo forte, eu tô tomando não sei o quê, ó com quem eu tô aqui, eu tô com o cara aqui no evento, tô no camarote não sei da onde. E esse mesmo cara aqui, porque ele precisa de muito aplauso, ele quer muita aprovação, é o cara que ele vai no buraco o dia que alguém não gostou do que ele falou dos homossexuais. Ah, não gostou do que ele falou do Bolsonaro, do Lula. Né? E na verdade a gente precisa ser um pouquinho mais consciente de quem eu sou. Né? Isso aí é reputação. Reputação é o que os outros sabem sobre mim. Integridade é o que eu sei a respeito de mim. E aí que se explodam você, rapaziada. Né? Hoje, eu sempre digo o seguinte, me importa o que meu pastor e minha esposa falam. A partir dali eu paro, volto atrás. Às vezes até vou lá, tiro o post. Eu obedeço certinho. Por quê? Porque eles me conhecem por dentro. Eles estão no backstage da minha existência. Eles estão falando sobre a referência do meu ponto cego. Eles estão vendo um lugar real na minha vida. Então, esses me importam. Só que a maioria das vezes, tanto meu pastor quanto minha esposa, eles não estão nem aí o que está acontecendo lá. Eles olham, riem e falam, é você mesmo, né? E aí eu até pergunto para eles, mas você acha que eu tinha que tirar? Não, tá tranquilo. Só na próxima vez, só fale mais assim, né? Mas isso, Cauê, isso é um ponto importantíssimo, assim. As pessoas não têm clareza sobre isso. Elas botam muito a autoimagem delas e o que elas acreditam sobre elas a partir do momento que as pessoas pensam sobre elas. Isso não deveria ser assim. Não a ordem pode. deveria ser primeiro você tem que entender e trazer para você o que Deus pensa sobre você. E traz isso à tua existência, a tua clareza sobre a tua consciência. Isso é a tua autoimagem, é o que Deus quer em mim. E aí depois eu trabalho com aquilo que o meu pastor vê, minha mulher vê. Agora, os pais, né? É tão ridículo quanto os jovens eles começam a protestar contra os pais, porque o pai não pode mais falar o que ele está enxergando do filho dentro de casa. Não, filho, você não é esse cara, filho. Aí é o pai que é o obsoleto, que é o quadrado, que é o... Você não sabe nada. Porra, não sabe nada, você saiu do saco do teu pai, mano. Você saiu de dentro do teu pai, do saco escrotal do seu pai, e você pensa que o seu pai não sabe sobre você, você está de brincadeira. Total. E aí no final você escuta mais os amigos do condomínio, os amigos da academia, os amigos da igreja, do que ir lá pro velho e falar, velho, manda real. Fale aqui pra mim, de verdade, pai. Primeiro que teu pai não quer o teu mal. Segundo que teu pai, ele tem uma visão holística das coisas. Ele sabe já de onde você veio e pra onde está indo. E às vezes a gente coloca a opinião pública acima da opinião de uma mãe. Fala, ela é velhinha, ela é assembleiana, ela não sabe de nada. Minha mãe é religiosa. Então, mas escute uma religiosa. Uma religiosa de verdade vale mais do que uma opinião pública de mentira. Total. Ela tem autoridade sobre a sua vida, né? E isso é muito importante, porque se você coloca esse lugar das pessoas ditarem o rumo da sua vida, a sua identidade, pronto, você virou escravo da validação social. E aí você não faz mais nada que você tem que fazer, só faz aquilo que você quer agradar os outros. E vai terminar na terapia. Nossa. Vai terminar na depressão. Isso deprime. Para terminar aqui, nós estamos encaminhando para o final, antes das conclusões finais, nós queremos convidar a todos para a nossa conferência Marvos. Lucas
vai estar bastante à frente da nossa conferência. Fala aí, Lucas, qual que é a tua expectativa para esses 3 dias de encontro nacional, encontro apostólico de homens aqui em Curitiba? Cara, é inevitável, assim, que tenha uma expectativa muito grande sobre isso, assim, é literalmente, assim, um momento em que você está reunindo os melhores homens dessa cidade dentro desse ambiente, homens de Deus, homens que, cara, que estão provisionando, né, literalmente assim, eles estão prevendo o futuro deles, como você mesmo disse, os caras estão prevendo o futuro deles dentro desse ambiente, então a gente vem para esse ambiente de alinhamento, né, esse ambiente de alinhamento, esse ambiente de comunhão, esse ambiente de troca de experiências, em que você tem um ambiente blindado para que você se prepare para mais 2 anos, para que você se prepare para mais 10 anos, para que você se prepare para mais 20 anos, né, então assim, eu estou muito, muito contente com a possibilidade de poder estar mais à frente dessa conferência, de poder estar aparecendo mais muito e aproveitar esse momento de influência que a gente está tendo com os nossos amigos. Então, muito assim, ó, se você é meu amigo e tu não tá inscrito na conferência, vamos rever essa amizade aí, irmão, porque você tá errado nessa parada. Dos convidados, você conhece? Os convidados estão vindo? Conheço, cara, conheço a maioria deles, assim, ó, eu tava com o flyer aberto aqui, então a gente tem a gente tem aqui, ó, o Ciro na capa, que grande amigo, né, e amo a vida dele. A gente tem cadê o Paulo Borges, né? Paulo Borges Júnior. Paulo Borges Júnior, Goiânia. Exatamente. Então, é um cara que eu escuto, né? Um cara que eu entendo e massa, admiro, né, muito, muito, muito. Né? A gente tem Caldit, meu pastor. A gente vai se sentir em casa aqui com o Paulo Júnior. Exatamente. Cara, então assim, ó, eu só não conheço o Leon. O Leon. O Leon do Toit. Tudo que a gente tá vivendo aqui, pessoal, tudo, Inc, CHF, visão, unção, origem nesse homem aqui. Esse homem aí, eu era estudante de Bible College em 2012 e tinha um encontro apostólico de muitos pastores da África do Sul e esse cara veio para ministrar esses pastores. E eu e a Aline, como students ali, a gente estava sendo estagiário, servindo a mesa, fazendo as coisas. E no meio daquele encontro de pastores, ele vem e fala comigo e com a Aline. Ele pregando e pau, dá uma no meio meu e da Aline, sem saber que a gente era brasileiro, sem saber que a gente era estudante, sem saber nada. E eu sem filho, sem nada. Uhum. Aconteceu que daí no sábado ele pega o carro dele, dirige 1 hora, para na frente do Bible College, buzina e coloca eu e a Aline dentro do carro dele, leva a gente a 1 hora no coast ali, né, na encosta da África do Sul, a 1 hora de Cidade do Cabo. Uhum. E aí ele mora numa região assim, litorânea, maravilhosa, com as montanhas, os babuínos, as dunas, aquela vegetação meio baixa, aqueles telhadinhos das casas, e você vê a praia assim, é paradisíaco. E esse cara, ele serve um jantar com a esposa dele se retira para ir dormir, e ele vai até 4 horas da manhã, orando, chorando e chapando comigo e com a Aline. Eu, ele e a Aline, um senhor, na época ele tinha 70 anos. Caraca. 64 anos. E agora ele vai vir para cá, pela primeira vez, nós já estamos há 13 anos querendo trazer ele. Uau. E aprove o senhor, agora ele vai vir para 10 dias e ele já ficou viúvo nesse meio tempo, casou de novo, você vê, o cara com 78 anos casou de novo, né? Se eu não me engano ele casou com 76. É um homem funcional. Então é um homem. Mano, 76 anos, exatamente. O bicho deu 6 meses que a mulher dele casou, já venha, próxima. E ele vai estar aqui com a esposa dele, então Privilégio. É um profeta, esse cara é um dos homens mais inflamáveis pelo reino de Deus que eu já vi em toda a minha vida. Vocês vão ser impactados por quanto esse homem é inflamado. Os olhos deles, ele parece que tem olhos de chama, assim, ó. Ele olha dentro do teu olho, assim, e você cristaliza, você fala, mano, ferrou, velho. O cara tá olhando pra mim aqui, ó, o que vai vir agora? Mas é uma autoridade, esse cara foi missionário nos campos da Europa, na Sibéria, na Rússia, na Ucrânia, no inverno rígido, ele pregava debaixo das árvores na Ucrânia. É um legendário, é um cara que poucas pessoas no mundo tiveram o privilégio de ter ele em casa. E esse cara, pela ligação que nós temos, ele falou assim, emita a passagem no tanto de dias que vocês quiserem que a gente fique aí. E ele escreveu para nós, é a viagem ministerial mais importante da nossa vida. Que irado. Cara, então, assim, algo extraordinário está vindo na nossa direção. E se preparem. E, obviamente, eu vou estar recebendo todos os convidados aqui. Nós teremos quinta, sexta e sábado. Quinta das 7h30 às 11h.
sexta-feira, das 7h30 às 7 da manhã, né? A gente começa ali com uma sessão inspiracional na sexta-feira com a nossa confraria e sábado das 2 às 10, né? Das 2 às 10 a gente termina com uma noite profética e com uma ministração especial no sábado à noite às 19 horas. Então vai ser muito bom. Pessoal, acessem lá marvels.igrejaноcinema.com ou vai direto na bio do Instagram. Na bio do Instagram. E você vai ter ali a nossa, nos dias 23, 24 e 25 de maio. Nós queremos ativar em você fidelidade, fiéis até a morte. Nós queremos ativar em você uma fidelidade a ponto de você entregar a sua vida. Não é ser fiel até o dia que eu morrer, é ser fiel nem que me custe a vida. Tipo assim, por cima do meu cadáver. Eu sou fiel até que eu mereça, inclusive, a morte, se for o caso. Então, estou muito animado para isso. Faça a sua parte. Murilão, considerações finais. Queria comentar sobre a conferência, primeiramente, porque eu vejo muitos Marvels falando sobre a conferência. Como ela é só bianual, cara, não acontece toda hora. Vale lembrar, pessoal. 2 em 2 A anos. cada 24 meses. Nossa. E aí eu vejo muito Marvels falando sobre que mudaram de vida, mudaram o rumo do casamento deles, pararam com pornografia, pararam com muitas coisas, testemunhos muito fortes acontecendo dentro dessa conferência. Com uma galera de 50 anos. Não é um pessoal. Não é molecadinha de 14, tá? E também não é novo convertido não, tá? Não. Exatamente. E isso me pegou muito forte, sim. Eu sei que eu tenho uma expectativa muito alta, ainda mais você falando agora sobre... Não, o Linho é o assim Linho mesmo. que vai vir. Cristão old school, tá? Cristão old school, mano. É Aumentou outra minha parada. expectativa muito mais. Mas eu sinto que vai ser um tempo de alinhamento, sabe? As pessoas poderem olhar e verem pessoas que são realmente referências de comportamento masculino de um homem Muito bom. bíblico. Muito Sim, bom. Sim. Eu tava olhando o flyer, assim, são pessoas, são todos os caras que, cara, eu passo horas conversando, assim, né, que eu tenho o privilégio de sentar e fazer perguntas e conversar com esses caras. Então, assim, a expectativa realmente está muito alta. E, cara, é isso, assim, ó, se você é cristão, se você é homem, e se te falta influência, referência masculina, se te falta essa confiança das tuas decisões, eu sugiro muito que você tome a tua decisão de estar aqui, de estar na Conferência Marvels. E eu tenho um convite para você, mulher, também, tá? Você, mulher, que, cara, você tá casada, você tem um filho e você sente que falta essa liderança masculina, que falta confiança, que falta autoestima. Se você é mulher e tá vendo esse vídeo e você sente que falta isso na tua casa, inscreve teu esposo, inscreve teu filho e o resto tu deixa que a gente faz, entendeu? Deixa que a gente resolve. E o resto a gente resolve aqui, mas, cara, toma a decisão, porque se esse cara ele não tá tomando a liderança, ele não tá tomando a frente da vida dele, faz a tua parte até aí, entende? Então, você como mulher, você ali tem uma função muito importante, que é de estar ajudando esse cara a crescer, discernir, a prosperar. Então, faz a inscrição dele, que o resto a gente resolve. Você sabe que a Aline fez esses dias isso comigo? Fez, né? Ela me pôs dentro do avião, cara. Me colocou 14 dias no norte da Califórnia, mano. Sábia. E ela ficou com 4 filhos em casa, com homeschooling, com almoço, com casa pra limpar, sem empregada. E, cara, ela sabe o que ela fez nessa igreja, ela sabe o impacto que isso trouxe pra gente no que a gente tá vivendo aqui. E com certeza, né, não espere do seu marido aquilo que ele não recebeu. Né? Então, às vezes, teu marido é um opressor, é um tóxico, é um disfuncional, só que ele provavelmente recebeu isso da vida. Né? O pai, o avô que criou as referências, que eram todas machistas. E talvez você precisa oferecer algo novo para pôr dentro dele, né? Não é você sacudir ele e arrancar algo de dentro dele, mas é você começar a depositar dentro dele. Então, não sei se você sabe, pessoal, mas 80% dos homens eles são apenas emasculados. 80%. Emasculado. Eles só vestem azul. Só fazem xixi de pé. 15% já são efeminados. Eles já assumiram que ser homossexual é normal, né? E só 5%, isso me choca, é viril. Só 5% vive aquilo que você acabou de falar aqui. Só 5%. Um homem que é viril vive provisão, influência e proteção. O que é ser viril? Viril é o homem que os próprios pedófilos eles reconhecem e não se aproximam dos filhos dele, porque tem medo dele. Sim. O viril é o cara que ele não só tem coragem de morrer por quem ele ama, mas se for preciso ele mata em nome do amor. O viril ele tem um paradoxo, porque ele sabe ferir e amar na mesma dimensão.
Às vezes, meu pai era esse cara. Eu cresci apanhando na cara, mano. 7 filhos. A gente apanhava na rua, no mercado, dentro da Kombi. Meu pai já virava bufetada na cara. E eu não lembro de ter um irmão meu que é amargurado com meu pai porque apanhava. Não. Porque o que meu pai depositou de amor na gente é incomparável. Só que meu pai, ele tinha a virilidade do alfa. Meu pai funcionava no olhar. A gente tava num culto assim, ó. A coisa tava descambada, porque imagina, num culto de 100 pessoas, você tem 7 filhos, teus 7 filhos estão apavorando, né? Um tá lá atrás, o outro tá lá no fundo, o outro tá debaixo da mesa. Meu pai já ia colocando a gente em linha dentro do culto só pelo olhar. Ele fazia assim, ó. Quando ele fazia assim, ó, ele já tava falando assim, ó, você tá sabendo, né? O pau vai estourar depois. Então, nós queremos levantar uma geração de homens viris, homens que estão prontos para dar sua vida, homens que são prontos a passar a mão nas armas, se preciso for, para garantir a paz de uma cidade, a paz de uma casa. Homens que não têm medo de aranha, homens que não têm medo de barata. Ai, tinha uma barata lá. E não só isso, né, Cal? Além de morrer para as pessoas que você ama, mas você viver. Você viver. Porque as pessoas hoje têm muito medo de fazer as coisas, como a gente falou, por reputação, por necessidade de aprovação, desde fazer aquilo que é melhor para a família delas. E aí, considerações finais que você me perguntou, com certeza sobre isso, você encontrar as influências corretas para os seus ambientes, porque você, naturalmente, o ser humano, ele é extremamente influenciável. Você vai estar sendo influenciado, você querendo ou não. Isso não é uma decisão sua. Agora, onde você tem controle é escolher os ambientes que você vai caminhar e as pessoas que vão estar próximas de você. E quando eu entendi isso, virou totalmente minha chave. É por isso que hoje eu ando no Marvels, ando na igreja, tenho as pessoas, meus mentores, que eu escolho, meu pastor, que é você, porque isso eu sei que vai me dar uma direção para eu caminhar. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Murilo. Imagina, Voltem obrigado sempre. E quem sabe tem novidades por aí, pessoal. Bíblia na sobremesa, influenciando os influentes. É isso. E trazendo gente muito importante aqui na mesa. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Que vocês sejam homens de verdade e não tenham dor na consciência sobre isso. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.